Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos continuar na nossa caminhada através desta carta. Nós temos trabalhado nela já há algum tempo e hoje nós vamos chegar no capítulo 3, do verso 10 ao verso 13. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, ela é viva, é poderosa, é suficiente para a nossa salvação, para a convicção de pecados. Por isso, ó Pai, nós rogamos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, operar em nossos corações, para que a Tua palavra seja viva, poderosa e prospere na vida de cada um que a ouvir. Segundo a Teu propósito e para a Tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos caminhando através dessa carta e no sermão passado, capítulo 3, verso 1 ao verso 9, Paulo falou sobre as dificuldades que viriam sobre a igreja durante toda a sua história. E ele então exorta Timóteo e aos irmãos e a todos nós cristãos que não nos deixemos enganar pelos falsos profetas, pelos falsos pastores e pelos falsos crentes. Isso tudo está no capítulo, nos versículos anteriores. E ele então rotula essas pessoas como aqueles que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem, leem, mas não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. E Paulo então exorta Timóteo e a todos nós que continuemos seguindo o seu exemplo, que continuemos apegados ao seu evangelho, ao evangelho que ele pregava, que ele anunciava. E assim, dessa maneira, em contraste com a situação existente na igreja, em qualquer época que for, na nossa época, no passado ou no futuro, o que Paulo nos exorta é que vamos permanecer firmes no evangelho que Paulo pregou, esse evangelho que está revelado na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Ele nos diz então que nós devemos nos apegar a ele, porque esse evangelho é a verdade que vencerá eternamente. E essas coisas, irmãos, nos mostram que cada cristão, ele é chamado a ser diferente do mundo no seu modo de viver, no seu modo de pensar. Paulo nos diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos deixar conformar, tomar a forma, sermos formatados por este mundo, esse mundo caído. E aqui nessa carta mesmo, no capítulo 2, versículo 15, ele fala que o cristão deve se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. As pressões, irmãos, para que o cristão pense, para que o cristão haja de acordo com os padrões do mundo,
desse mundo sem Deus são muito grandes, são enormes, né? Especialmente nos tempos do fim. Quanto mais se aproxima o tempo da volta de Jesus, mais essas pressões aumentam sobre a vida do cristão. Nesse tempo em que os valores básicos da fé cristã, os valores que formaram a nossa vida e a vida do nosso mundo ocidental, estão sendo desprezados, estão sendo ridicularizados, estão sendo pisados por aqueles que até mesmo se dizem cristãos. E numa ação satânica, o secularismo, que é adotarmos posições ideológicas contrárias à fé bíblica, ou o hedonismo, que é a gente pensar e agir olhando só para essa vida, para o bem-estar aqui e agora, sem se importar com o futuro. Essas coisas têm penetrado na igreja com muita força. Têm penetrado no meio do povo de Deus e muitos estão sendo enganados. Muitos estão caminhando por outros caminhos que não são os caminhos do Senhor e causando tanto sofrimento, tantas coisas terríveis nós vemos acontecer no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão e na nossa própria sociedade. Mas o texto vai nos mostrar, irmãos, que o apóstolo Paulo tem, apesar dessa situação, ele tem uma perspectiva otimista, positiva, porque ele crê num Deus vivo. Ele sabe que há um Deus que está controlando todas as coisas. E por isso, no versículo 10 e no versículo 11, você pode ler aí, Paulo dizendo a Timóteo: tu, porém, apesar de toda a apostasia existente, você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha persistência, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo então diz que, olha, Timóteo, a coisa está assim, está confusa, está difícil, mas tu, porém, você tem sido fiel, você tem seguido o caminho do Senhor, você tem me acompanhado e andado conforme eu tenho ensinado. Então, Paulo aqui está mostrando, irmãos, quais são as credenciais de um apóstolo verdadeiro. Aquele que sabe o que ele crê e sabe em quem ele crê. Né? Está disposto a dar a sua vida, a entregar tudo o que ele é, para que esse evangelho seja pregado, para que esse evangelho alcance vidas e transforme vidas. E está disposto, então, a sofrer todas estas perseguições, para que esse evangelho da graça, o evangelho da cruz, chegue àqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que haja transformação de vida, para que haja transformação na sociedade, para que haja transformação no mundo onde nós vivemos. É claro que Paulo não chama nem a Timóteo e nem a nós para sermos apóstolos, para sofrermos o que ele sofreu, passarmos pelo que ele passou. Mas ele mostra aqui qual é o custo de um discipulado autêntico. Ele vai mostrar aqui o que significa de fato seguir a Jesus Cristo. Ele mostra, né, o cuidado de Jesus para com a sua igreja, para com o seu povo. Ele diz: olha, que variadas perseguições tenho suportado. E se você souber ler, principalmente Atos dos Apóstolos, você vai ver realmente o que o apóstolo Paulo passou para que o evangelho pudesse chegar aos gentios, para que o evangelho que transforma vidas pudesse alcançar pecadores. Que variadas perseguições tenho suportado. Ele cita aí 3 cidades
que você pode ler lá em Atos, onde ele passou por muitas dificuldades, mas não deixou de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz, olha, passei isso tudo, mas ele diz uma coisa no finalzinho do versículo 11, de todas estas perseguições, o Senhor me livrou. Glória a Deus. Ele estava ali perseverando e ele diz, olha, de todas elas, o Senhor me livrou. E aqui a gente se lembra, irmãos, o Espírito Santo nos leva a lembrar, né, do que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, um texto que muitas vezes é difícil de nós entendermos com a nossa mentalidade moderna, onde queremos tudo prontinho, feito, sem problemas, onde Timóteo diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Palavra de Deus, apesar de toda a dificuldade, para entendermos, mas é assim que Deus trata conosco, é assim que Paulo está mostrando a Timóteo, como deve ser a caminhada do cristão neste mundo, esse mundo caído. Mas o que acontece, irmão? Nós estamos vivendo uma época da autoindulgência, uma época da autopiedade, que toma conta da nossa sociedade e da vida de muitos cristãos. E os cristãos, então, se tornam murmuradores, cheios de dodói, cheios de problemas, dificuldades. Isso é motivado por um ensino falso. Um ensino falso de que, você é filho do rei, então nada de mal vai te acontecer. Olha, você tem direito de receber todos os bens materiais, você é cabeça, você não é cauda, então você está por cima, você nunca vai ficar por baixo, todos os seus problemas serão resolvidos se vocês forem contribuintes generosos do meu ministério. Essa é a mensagem que muitos têm ouvido, irmãos. Uma mensagem que não condiz com a palavra. Basta ler esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo para entendermos que o Evangelho não é isso. Não são essas promessas falsas, essas promessas que não produzem vida, pelo contrário, produzem morte. A história da igreja, irmãos, ela está cheia de mártires, de homens e mulheres que deram a sua vida pela verdade do Evangelho, que não negociaram a sua fé, que eram considerados escória do mundo, mas permaneceram firmes e jamais negaram o Senhor. O verso 12, Paulo, depois de falar das perseguições que ele havia sofrido, ele nos diz, olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz que isso é uma possibilidade, ele diz que isso é uma certeza. É uma certeza. Que o cristianismo não é esse cristianismo falso que tem sido pregado, mas o cristianismo verdadeiro é aquele que nos leva a confrontar o mundo e sermos confrontados pelo diabo. Nós não podemos separar Cristo da sua cruz. Muitos querem um cristianismo sem cruz, mas é impossível separar Cristo da cruz. Por isso que Paulo fala, olha, eles querem desfazer o escândalo da cruz. A cruz é escândalo para o mundo, é loucura. Mas você não pode separar Jesus. Se você quer Jesus, você tem que tomar a sua cruz e segui-lo.
Não tem jeito de ser um cristão sem a cruz de Cristo. Não tem jeito de ser um cristão se você não morrer ali naquela cruz com Jesus para o mundo. Não se separa Jesus. O evangelho, muitas vezes, pregado nesses dias, não fala da cruz. Só bênção, só coisa boa. Nunca diz que você tem que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. E esse é o caminho do cristão, meu irmão. Não tem atalho. Jesus não escondeu o que aconteceria com seus discípulos. Ele nunca, como se diz, dourou a pílula, mas ele disse, olha, vocês vão ser perseguidos. Ele diz, olha, se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Depois ele diz, olha, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é diferente desses que pregam outro evangelho, falsos profetas. Deus nunca escondeu o custo, Jesus nunca escondeu o custo do discipulado, da vida comprometida com a sua verdade. E o apóstolo Paulo aqui, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, mesmo diante das dificuldades, preso, sabendo que ia ser morto, foi a última carta que ele escreveu, ele fala para Timóteo, ele poderia ter falado com Timóteo, vai em frente, vai até tudo bem, olha, Jesus vai te dar uma vida muito fácil. E não, ele diz, olha, Timóteo, a coisa é difícil. Ser cristão não é para qualquer um, não. Ser cristão é para aqueles que o Senhor chama. Não adianta dizer, eu sou cristão. Não, porque não vai aguentar. Só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, são capazes de prosseguir nessa caminhada, irmãos. Não há como fugir do custo do discipulado. E nós precisamos, você, eu, todos nós precisamos ter em mente, ter essas coisas muito claras em nossa mente, no nosso coração, é porque os tempos que virão em breve, sobre este mundo, sobre o nosso país, sobre este mundo caído, irão testar a nossa fidelidade a Jesus e a realidade da fé que nós professamos. Não nos enganemos disso. Não nos enganemos. Porque, na verdade, nós já estamos vivendo esse tempo, irmãos. Com essa ideologia, com essa agenda do marxismo cultural, da ideologia de gênero, do orgulho gay, né, desse evangelho chamado esquerdista que ouve mais a Marx do que a Jesus, que tem a proposta de criar um mundo perfeito sem Jesus, um mundo de paz sem o príncipe da paz, um mundo de paz no mundo caído, com pessoas não regeneradas. Isso é impossível, é mentira, que vem do pai da mentira, que é Satanás. E se essa agenda, meus irmãos, não está incomodando você, quando você vê na televisão certas coisas, o pastor Jefferson hoje pela manhã mencionou isso aqui, de uma propaganda, que fala do orgulho de ser isso, ser aquilo, assumir certas atitudes. Enquanto falam de orgulho, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E a queda será grande. Porque essa é a palavra de Deus. Então essa agenda está perturbando a gente. Não adianta você esperar só uma perseguição física de alguém que vai te bater, que vai te prender. É perseguição psicológica, que confronta os seus valores, que confronta o seu modo de vida. Pessoas que dizem que você está totalmente errado, está fora da época. É uma pessoa
retrógrada, porque não consegue entender o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus! Que nós não entendemos, porque o Espírito Santo habita em nós. E essas coisas nos chocam. Hoje, pela manhã, uma irmã mostrou um postzinho de um menino de 10 anos que fez uma pequena mensagem dizendo: olha, vocês sempre me conheceram como fulano, mas a partir de agora eu sou a fulana. 10 anos. E frequenta e faz lá os cabelos, as coisas. 10 anos de idade. E os pais incentivando. Agora eu sou o fulano de tal. E ainda falei com ela, irmã, você tem que chamar do nome que ele quer, porque senão você está arriscando até você fechar o seu estabelecimento. Isso incomoda, irmãos. Como num mundo desse ficou maluco? Uma criança de 10 anos. Então essa é a perseguição. Todo que quer viver piedosamente vai sofrer. Porque nós temos um Deus, nós temos uma certeza. E alguém vem querendo desconstruir tudo o que nós somos e cremos. Porque se essa agenda, irmãos, não está incomodando você, não está trazendo tristeza ao seu coração, é bom você repensar a sua fé. Se ela está firmada na Bíblia, a palavra inerrante, infalível e suficiente de Deus, ou se ela está baseada nos ideólogos deste mundo caído, nas ideias de homens e mulheres que desprezam a Deus, que não conhecem a Deus, que zombam de Deus. Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? Para formar o seu pensamento, o seu julgamento. Infelizmente, não só ideólogos, mas teólogos, ou seja, gente que diz estudar a Bíblia, tem negado a suficiência da Escritura, tem negado a sola Escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tem negado a suficiência de Jesus, só Jesus nos liga ao Pai e ninguém mais. Essas coisas têm sido esquecidas e deixadas, às vezes, dentro da própria igreja chamada cristã. Esse é um tempo de nós tomarmos decisões muito importantes. Tempo de nós sairmos do nosso comodismo, da nossa indiferença, deixarmos de buscar uma vida sem problemas, sem confrontos, e assumirmos que nós somos de Jesus, e somente de Jesus, porque acabamos de participar da ceia. E somente os cristãos autênticos, verdadeiros, participam da ceia e recebem todas as bênçãos prometidas. E uma delas foi que Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Precisamos crer nessa verdade, porque ela nos garante a eternidade. O que esse mundo oferece? Utopias políticas, vida fácil, sem problema. O que esse mundo pode te dar? Mundo caído, mundo sem Deus, não pode te dar nada. Ou nós estamos em Cristo, ou você está em Cristo, está com Cristo, está com a igreja, está com a Bíblia, ou você está do lado daqueles que não suportam a verdade. A verdade revelada nessa palavra. Não a verdade revelada
a um pastor, Deus me falou, Deus me disse, a verdade que está escrita aqui há 2000 anos. Essa é a verdade que não muda, que independe de mim, de você, de quem quer que seja. Ela é objetiva, ela está fora de nós. Tempo de decidir, irmãos, e assumir que realmente somos de Jesus. Que somos do Deus, que cremos no Deus que se fez carne e habitou em Jesus de Nazaré. Esse é o único Deus. O mundo oferece tantos deuses, tantas religiões, mas o Deus único e verdadeiro é aquele que se fez carne por amor a nós, que foi uma cruz por amor a nós, que ressuscitou e venceu a morte por amor a nós. Só este é digno de adoração. Só este é digno de ser exaltado. Então é preciso, irmãos, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, que ele citou em João capítulo 15, verso 18 a verso 20, na última conversa que Jesus teve com os seus discípulos, onde ele disse: olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Certeza que devemos continuar pregando esse evangelho da graça que transforma, que muda, que faz nascer de novo. Porque muitos vão desprezá-lo, mas aqueles que o Senhor tem eleito serão e ouvirão e seguirão ao Senhor. Qualquer tentativa, irmãos, que a gente faça para agradar esse mundo, vai desagradar a Deus. Quem você quer agradar? Quem te dá esperança? Que tipo de evangelho você tem buscado? Esse que te promete tantas coisas e nunca te dá nada? Esse que promete o céu na terra, sem transformação? Que evangelho você tem seguido? Que igreja você tem procurado? Onde se prega o evangelho, a Bíblia, a palavra, onde você é entretido, há muitos jogos de luzes, de som. Hoje em dia estão pintando a igreja de preto, fica tudo escuro. Quando Jesus é luz, é claridade. As pessoas estão invertendo tudo. Parece simples, irmãos, mas são coisas muito sérias, que conduz à perdição. Quando Paulo fala aqui que viver piedosamente é viver no temor do Senhor. É viver diante de Deus, de um Deus santo. Isso é viver piedosamente. É ter uma vida diferente do mundo, uma vida de temor, de reverência, de amor a Deus e ao próximo, de santidade, de busca constante da vontade revelada de Deus, das Sagradas Escrituras, e não ficar atrás de gurus que estala o dedo e Deus dá uma revelação para ele e te enrola toda a sua vida. Mas uma busca aqui constante, séria, nessa palavra revelada, uma vida de comunhão da igreja. A igreja precisa viver a comunhão, nos apoiando uns aos outros, nos orando uns pelos outros. Fizemos isso há pouco. Isso é igreja.
oramos uns pelos outros, nos ajudamos uns aos outros, nos amamos uns aos outros, sofremos com os que sofrem e nos alegramos com os que se alegram. Isso é essa igreja, esse corpo, esse o povo de Deus. Não é ajuntamento, não é número de gente, não é festa, é comunidade, irmandade, amor. Isso é igreja. Portanto, irmãos, a palavra está nos dizendo aqui que a gente não se iludir. O mundo odeia o nome de Jesus. Está fazendo tudo para apagar a influência do cristianismo neste mundo. Dizem que o cristianismo é opressor, é homofóbico, é reacionário. Portanto, mas não se assuste. Dê glória a Deus, porque isso está escrito já aqui na palavra. É mais um motivo para você crer nessa palavra. Quando você vê tudo isso acontecendo, Jesus disse, olha, levante a sua cabeça, olha para o céu, porque a sua redenção se aproxima. Motivo de júbilo. Esse mês passado, semana passada, teve um negócio de orgulho, LGBTQI, mais não sei o quê, né? E teve um negócio lá de queer. Aí, para saber o que é isso, né? Aí foi lá, a palavra queer significa estranho. Aí um site de uma de notícia diz o seguinte: esse termo é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre gêneros. Definição de queer. Pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade, transitam entre gêneros. Ou seja, ser homem e ser mulher, segundo essas pessoas, é um padrão imposto pela sociedade cristã retrógrada. Pois a Bíblia afirma que Deus criou homem e mulher. Ponto final. Mas não padrão. Gosto de dizer que isso é padrão imposto pela sociedade, isso é padrão de Deus. É padrão da Bíblia. Mas nessa rebeldia do homem contra Deus, querem mudar até isso. Como acabei de citar o exemplo aqui desse menino. O coração incrédulo, irmão, se revolta contra o padrão imposto, não pela sociedade, mas pelo Deus que criou homem e mulher. Mas o texto prossegue aqui no versículo 13, onde o apóstolo Paulo diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele mostra que a rejeição do cristianismo é inevitável e será cada vez mais violenta. Ele diz, olha, os homens maus e falsos, hipócritas, se tornarão cada vez piores, enganando a muitos e sendo enganados. Irão de mal a pior. Isso se refere a essa deterioração intelectual e moral dessas pessoas. Basta você ouvi-los uma vez, verá a verdade dessa afirmação. Essas pessoas começam seduzindo e acabam sendo seduzidas pelas próprias decepções, porque o engodo comumente leva ao engodo próprio. Essas são as aflições, irmãos, que os cristãos sofrem, porque são obrigados a suportar tais pessoas, quanto lutam pela glória de Deus. E uma frase do reformador Calvino diz:
A razão principal, porque a praga das doutrinas perversas é tão eficaz, é porque a ingratidão das pessoas merece que recebam a justa ira de Deus. É sumamente importante que os mestres cristãos piedosos recordem isso, para que estejam preparados para uma guerra contínua, para que não desmaiem pela demora e para que não cedam ante a arrogância e insolência dos adversários. Concluindo, irmãos, alguns podem se perguntar: por que o pastor está insistindo tanto nesse assunto? Veja bem, não sou eu. É a palavra de Deus. Você abre a carta de Timóteo, Paulo, Timóteo, é a mesma coisa. Paulo falando, advertindo, chamando a atenção. E ele não está de brincadeira. É um homem que está ali na iminência de ser morto. Ele não ia inventar coisas para agradar as pessoas. Essa é a palavra que nós estamos expondo diante da igreja, que insiste em chamar a nossa atenção para esses assuntos, mostrando que eles são de extrema importância e de relevância para o desenvolvimento de uma vida cristã sadia, uma vida cristã de alegria, uma vida cristã sem medo, sem imposição, uma vida cristã de liberdade em Cristo Jesus, não das opressões dos homens, mas da liberdade que vem do Espírito de Deus. E nos alertando para a falsidade. Há muita falsidade. Não pense que porque tem uma placa de igreja, se está ali, é verdade. Analise, tenha bom senso, abra a palavra. É a palavra que está sendo pregada. Por isso que a gente manda, abra a sua Bíblia. Você confere aí, ó. O pastor está falando aquilo que está aqui, ou ele lê um texto e viajou pela maionese. É isso. Abra a sua Bíblia, veja. Tempo de vigiar e orar, irmãos. Tempo de se apegar com mais firmeza às verdades da palavra de Deus, para que jamais sejamos enganados pelos homens perversos e impostores no nosso tempo. Tempo de resiliência, de firmeza na fé, de suportar a cruz por amor a Cristo. Tu, porém, permanece apegado à verdade bíblica, sabendo que aqueles que querem viver no temor do Senhor serão perseguidos, mas de todas as perseguições o Senhor nos livrará. Glória a Deus, por esse Deus que nos ama e com tanto amor que a gente não pode nem entender. Saiba também que o Senhor Jesus irá livrar você de todas estas maldades, pois Ele prometeu estar ao seu lado todos os dias até a consumação do século. É a promessa dele para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela por si mesma, Pai, nos edifica. Que essa palavra nessa noite, Pai, prospere na vida de cada um que ouvir, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia da tua igreja nestes dias e faça-nos caminhar em vitória, em confiança em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.